No episódio anterior, comentei sobre a importância de iniciar um relacionamento contínuo com os agentes de fomento à inovação, buscando uma maior assertividade na captação de recursos. Para alcançar todos os benefícios, é importante que a empresa tenha um mínimo de governança, uma definição dos processos e ferramentas otimizadas. Estas medidas poderão alavancar significativamente seus resultados, bem como reduzir o retrabalho e o custo operacional. Porém, a implantação destes pilares implica que a empresa passe por um processo de amadurecimento. Após mais de 15 anos de experiência no mercado, a BGI Brasil observou 3 principais fases de maturidade em relação à captação de recursos: a operacional, a estrutural e a estratégica. Você sabe em qual fase de maturidade a sua empresa está? Neste episódio, iremos falar com a equipe da Braskem para relatar os desafios que eles tiveram nessa jornada e como eles organizaram sua estrutura interna para alcançar uma posição estratégica, se tornando protagonista no tema fomento. Eu costumo dizer que a inovação, primeiro, ela é um papel de todos na empresa, ela não é o papel de uma área, né? Então, a gente considera que todos na empresa podem e devem inovar. Então, a inovação acontece em todas as áreas. Claro que a empresa tem uma área de inovação e tecnologia. Hoje, a gente tem mais de 300 pesquisadores trabalhando na área de inovação. Ela é global, né? Então, a gente está presente nas Américas, Brasil e México, a gente está presente nos Estados Unidos, a gente está presente na Europa também. A necessidade de captar fomento acontece a cada dificuldade, né? Então, a gente sempre vê um filme e não só a foto, né? Então, o filme da Braskem, ela nasceu de uma série de consolidações de outras empresas. A partir do momento que tivemos a harmonização de todas as práticas, avaliamos os nossos potenciais e aonde a gente queria chegar com a nossa ambição, aí ficou mais claro para a gente buscar as linhas de fomento mais corretas, né? Ou seja, a gente já buscou linha de fomento com a FINEP, por exemplo, com linhas de subvenção, financiamentos, até mesmo com o BNDES. Agora a gente está conseguindo uma linha lá com o Remade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está entrando com pleito na FINEP também de financiamento. Então a necessidade acontece realmente quando a gente quer desbravar e quer dividir esse risco com essas instituições. A gente começa, claro que tudo começa com a estratégia da empresa em si, a estratégia corporativa, os objetivos de negócio. Depois que a Braskem define esses objetivos, a área de inovação e tecnologia define a estratégia de inovação que vai ajudar a atingir esses objetivos. E dentro dessa estratégia de inovação existem as verticais de projetos que nós vamos perseguir. E a partir do momento que a gente define essas verticais e a gente tem os projetos no pipeline, a gente faz uma gestão estratégica desse pipeline de projetos e aí faz um matching do que nós estamos desenvolvendo ou queremos desenvolver com oportunidades de funding do ponto de vista global. E aí o que fizer sentido do ponto de vista regional e também da característica do projeto, a gente aproxima essa iniciativa ou atende a um call que está acontecendo em determinada localidade para alavancar esses recursos. Eu acho que à medida que a gente foi se estruturando para capturar essas oportunidades, olhando o nosso portfólio de forma estratégica, cruzando com as oportunidades de fomento do ponto de vista global, não só no Brasil, mas fora dele, e os benefícios disso começaram a aparecer internamente na empresa, outras áreas começaram a se interessar. Então, a gente teve um processo de educação, onde a gente trouxe essas outras áreas que inovam na empresa também para dentro desse processo, né? Estabelecemos uma governança que nos ajuda a tomar decisão de que fomento, de que tipo de funding nós vamos buscar, aonde, como, se ele é estratégico, se é um desenvolvimento que nós vamos fazer mais internamente ou se nós vamos fazer com funding ou não. Então isso acabou, esse benefício mútuo, à medida que a visibilidade desse benefício aumentou, mais áreas acabaram aderindo a esse processo e isso veio crescendo dentro da empresa e hoje faz parte natural dos nossos processos de gestão de inovação. A equipe interna da Braskem é bem engajada, tanto a área de Open Innovation quanto a minha área, que é a área de gestão da inovação sustentável. A gente acaba trabalhando como
um grande regente de todo esse processo. Ou seja, a gente acaba construindo pontes para toda a empresa. Então, se tem uma oportunidade, por exemplo, dentro do digital, e a gente acabou mapeando, a gente vai construir a ponte entre a oportunidade digital para obter o melhor benefício para a Braskem. É um facilitador do processo. Esse é o ponto. E com isso, a gente acaba sensibilizando as pessoas, né? Então, a gente trabalha como grandes guardiões dentro da Braskem para conseguir fazer com que toda essa máquina rode, né? Nós começamos, eu acho, ainda com um caráter mais reativo, né? No sentido de, ok, existe oportunidade, vamos ver o que pode se encaixar nessa oportunidade, e migramos para um processo que hoje está mais proativo. Então, existe um fluxo de análise de oportunidades, existe o trabalho com terceiros de mapear as oportunidades de maneira antecipada, existe uma estratégia de participar dos fóruns de discussão que tendem a gerar os temas relevantes que vão ser considerados como a próxima linha de fomento. E hoje eu diria que desde então dessa discussão até o momento da gente tomar a decisão de aplicar para uma oportunidade dessa, existe um processo razoavelmente estruturado. Dentro do contexto de fomento, eu vou focar um pouquinho naquilo que eu sou responsável, que é o benefício fiscal para a P&D, tá? Então, o que eu consigo trazer de benefício, por exemplo, da Lei do Bem? Ao longo dos últimos 3 anos, a gente vem trazendo uma evolução muito grande nessa questão do benefício fiscal, até porque, como eu disse no início, a gente abriu as fronteiras do que é inovação dentro da Braskem, a gente passou a capturar projetos inovativos em digital, em TI, na logística, ou seja, em várias áreas da Braskem, e com isso a gente está fazendo realmente a transformação e a inovação, e o benefício fiscal acaba nos ajudando em tudo isso. Quando a gente pensa no processo de fomento, a gente precisa de pensar como um processo de relacionamento mesmo, em que você vai aprendendo ao longo do tempo, conhecendo os agentes, pensando, né, no próprio desenvolvimento da empresa, da maturidade em inovação. Ela vai procurar desenvolver inovações que não tenham alto risco tecnológico, de curto prazo, e ela pode começar também a utilizar recursos para esse fim. Então, os incentivos fiscais, conhecer as definições de fato de inovação, conhecer quais são as suas linhas de pesquisa e a partir disso ela começar também a abrir, a expandir esse relacionamento. E além disso, ela vai conhecendo melhor o seu próprio desenvolvimento, ela vai se conhecendo melhor, ela vai conhecendo quais são os gaps, quem que ela pode procurar para preencher esses gaps tecnológicos, ela começa a ter maior facilidade de buscar parceiros, na própria resposta mesmo a editais, por exemplo, que possam surgir, né, como editais de subvenção econômica, que tem um curto prazo. Você conhecer esse processo anteriormente já facilita bastante a captação de alguns recursos que são mais interessantes para as empresas. O funding ele não é o objetivo, ele é um alavancador, né? Então, no caso da Braskem, com a presença global, você entender o que está disponível naquele determinado ecossistema é muito importante. Né? E você precisa dedicar tempo e recurso para esse entendimento. Assim como a importância de criar um processo interno mesmo para captação de recursos, o processo ele precisa também de uma governança, né? Então precisa de ter responsáveis por cada parte. E ter um responsável para cuidar mesmo do fomento internacional dentro das empresas é bem interessante, e principalmente se isso acontecer em loco. Então a gente tem alguns exemplos de empresas que possuem responsáveis que conhecem o ecossistema de fato nos Estados Unidos ou na Europa. Então ter esse responsável que vai estudar de fato como isso ocorre é importante. Isso dá uma credibilidade para a própria empresa, vai trazer uma facilidade maior para o desenvolvimento dessas parcerias, de conhecer os agentes. Então, ter esse responsável é bem interessante para a empresa ter. A estratégia da empresa para se aproximar dos órgãos de fomento, o primeiro ponto é achar pontos focais. Então, hoje a gente já conta com um ponto focal de fomento nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil. Com isso, esses pontos focais conseguem mapear e
participar de associações, de eventos, de tal forma que eles consigam trazer todas as oportunidades para dentro da Braskem para discussão. E tem todo um procedimento para a gente avaliar o que é interessante para a Braskem naquele momento. Fazer um fit dos projetos / as oportunidades. Isso também é um pouco do resultado do trabalho que fizemos juntos lá em 2018. Então, isso nos ajudou a ter esse mapeamento, justamente para criar, fazer esse team building, né? Que antes a gente não tinha. Priorizar. Exatamente. E com isso a gente consegue mapear e direcionar todas as oportunidades. A vantagem de realizar projetos em cooperação internacional é justamente essa ampliação da capacidade tecnológica, da geração de ideias para o desenvolvimento de projetos ou programas que causam impacto para a empresa ou para o país. Então, você começa a ter acesso a infraestruturas avançadas para o desenvolvimento tecnológico que a gente não imagina aqui no país. Então, quando a gente visita alguns centros de pesquisa fora do país, realmente de impressionar pela infraestrutura que eles têm, pela flexibilidade que eles têm também do desenvolvimento das parcerias, porque eles já estão mais acostumados a fazer isso. Isso traz uma experiência muito grande para as empresas. Então, mesmo que a empresa ela não capte o recurso diretamente das agências internacionais, que ela procure, né, uma agência nacional para facilitar também o desenvolvimento desse projeto em cooperação, eu acho que essa experiência ela é muito boa. Ela agrega muita competência, ela agrega, de fato, muito conhecimento para a própria empresa. Uma estratégia de fomento internacional, de novo, vem em cima das oportunidades. Então a gente olha quais as oportunidades a gente tem que direcionar e o que o mercado nos oferta para que a gente realmente submeta os projetos e que tenha esse fit. Até porque a Braskem ela quer gerar uma reputação dentro dessas associações ou dessas redes de fomento. Então tem que realmente ter um fit para aquele projeto ter um início, meio e fim. E não ficar pela metade, gerar todo um transtorno, né, que a gente não conseguiu evoluir naquele ponto. Então a gente está filtrando muito bem, a gente tem um scout muito forte para ver o que realmente a gente quer direcionar e o que está dentro da nossa ambição e dentro da nossa estratégia. O ecossistema de fomento internacional ele vai ser diferente para cada modelo, para cada país. Então a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, em que há uma agência específica governamental. Então, por exemplo, a própria NASA, ela é uma agência de fomento à pesquisa aeroespacial. O NSF, que é o National Science Foundation, ele é um pouco mais amplo. Por outro lado, a Europa ela tem um esquema um pouco mais amplo, né? Ela tem um programa europeu para o desenvolvimento, o Horizon, que é o framework de desenvolvimento, em que ela coloca todos esses agentes em colaboração. Para quem está começando no processo de procurar algum tipo de recurso para o desenvolvimento, é importante começar, acho que mais gerando um processo interno, né, de geração das linhas de pesquisa, de fato de conhecimento da própria empresa mesmo, para depois partir para esse processo de relacionamento e realmente começar a partir de um processo de relacionamento, a conhecer as agências de fomento, conversar com eles. Muitas vezes o pessoal pensa que eles são muito fechados, na verdade, mas o objetivo da agência de fomento é justamente conceder recursos para que as empresas desenvolvam. Ela não quer ficar com esse dinheiro parado ali. Então, conhecer, saber o que eles querem, qual que é a estratégia de fomento do país. Ela casa com a estratégia de desenvolvimento da empresa? Como que eu posso fazer isso melhorar? Então, conversando mesmo, elaborando de fato algum projeto para submeter, tentar se arriscar também, não ter medo, não ficar pensando que é só burocracia, ninguém vai me dar dinheiro para isso, eu não sou inovador. E desenhe um processo interno, que eu acho que ajuda bastante também. Eu acho que o quanto antes a empresa, a entidade que quer participar desse tipo de iniciativa
pudesse planejar no sentido de, ok, o que é estratégico para mim? O que de fato eu quero alavancar através do fomento? Como que eu vou monitorar essas oportunidades de fomento? Como que eu vou alocar recursos para esse monitoramento? Esse planejamento é muito importante. O quanto antes ele começar, menor vai ser esse período de aprendizagem, mais efetivo vai ser esse processo. O principal ponto para quem está começando nesse universo é buscar uma parceria especializada. Por quê? Às vezes a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia e a gente não para ver as oportunidades que a gente tem internamente. Então esse parceiro vai fazer um diagnóstico dentro da empresa. Feito esse diagnóstico, aí é só realmente mapear o que tem de oportunidade fora da empresa e fazer esse match entre as duas coisas, né? Então o fundamental é o quê? Não tentar fazer milagre dentro de casa, né? O importante é buscar alguém que realmente tenha uma visão mais transversal, uma visão do mercado e que esse parceiro identifique todas essas oportunidades dentro dessa empresa que está começando nesse mundo. Acreditamos que a Braskem está em uma fase estratégica porque, primeiro, a inovação não está restrita ao seu P&D. Segundo, a estratégia de inovação está alinhada à estratégia da empresa. Com isso, ela sabe quais projetos priorizar e busca todos os parceiros e recursos para ajudá-la a concretizar os seus planos. Tudo isso associado a uma equipe engajada, processos estruturados e ferramentas. A jornada do fomento à inovação começa com uma ideia e se torna um processo contínuo de amadurecimento, buscando captar e gerir os recursos para alavancar os projetos de inovação. Eu espero que você tenha conseguido captar todas as dicas e boas práticas que os nossos especialistas trouxeram ao longo desses episódios. E mais, que você tenha entendido que existem sim muitas oportunidades de fomento, que elas estão disponíveis para todas as empresas e que elas também estão disponíveis para todos os atores do ecossistema de inovação, tanto para empresas pequenas, universidades, startups, organizações sem fins lucrativos. Não se limite ao seu capital próprio. Desenvolva projetos mais arriscados, mas que de fato irão alcançar uma inovação mais disruptiva e compartilhe com os órgãos de fomento o recurso para financiar esses projetos. O primeiro passo da jornada de fomento é identificar onde está a sua inovação. Depois, você vai começar a se relacionar com os órgãos de fomento. E, por fim, você terá uma estrutura organizada e consistente para conseguir captar esses recursos. Conta com a gente para conseguir passar por toda essa jornada. Até lá!